Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Será que Jesus amava mais a João do que aos outros? Eu entendo que o discípulo que Jesus amava, essa a expressão que aparece nos evangelhos, no evangelho de João, era o próprio João. E isso não tem nada a ver com ele ter amado, com Jesus ter amado menos os outros discípulos. Não. Jesus amava a todos igualmente. E você encontra a mesma expressão falando a respeito de Marta, Maria e Lázaro. E lá em João capítulo 11, 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas a expressão o discípulo que Jesus amava aparece 6 vezes no evangelho de João e nos ensina algumas coisas, sim. É João, o discípulo, que pergunta a Jesus quem iria traí-lo. Pedro pediu a ele que perguntasse, porque João era o que estava mais próximo, reclinado ao seio do Senhor. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, que iria traí-lo. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Isso está em João, capítulo 13, 23, você pode ler o contexto todo. Será que você vive assim, reclinado sobre o peito de Jesus e ouvindo as suas palavras bem de pertinho, de primeira mão? Na cruz, Jesus diz à sua mãe para mostrar que a partir daquele momento seria João quem cuidaria de Maria, e não o contrário, como gostariam os católicos. Não, ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, Jesus estava na cruz, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26 a 27. Será que você é aquele tipo de pessoa que Jesus colocaria outros sob os seus cuidados, por você ser uma pessoa hospitaleira e estar sempre pronta e disposta a cuidar dos outros? Quando Jesus ressuscita, é a vez de Maria Madalena levar a notícia da ressurreição a Pedro e João. Os dois correm até o sepulcro, mas é João quem corre mais e chega primeiro, porém dá a Pedro a primazia de entrar no sepulcro vazio. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro. Isso Maria, que foi avisar. E não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Isso está em João 20, versículos 2 ao 6. Será que você é daqueles que estão sempre dispostos a conhecer mais de Jesus, ao mesmo tempo que reconhece e respeita os irmãos mais velhos? Mais tarde, enquanto os discípulos pescavam, foi João o primeiro a reconhecer que tinha sido Jesus que da praia havia dito para jogarem a rede do lado direito do barco. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. João 21, versículo 7. Será que você é do tipo que reconhece Jesus em todos os teus caminhos e sabe que Ele endireitará as tuas veredas? Como fala Provérbios 3, 6. No final do Evangelho de João, depois de Jesus revelar a Pedro como seria a sua morte, a morte de Pedro, ele quer saber o que será de João. Pedro quer saber o que será de João. Mas o Senhor faz uma revelação que os discípulos entendem erroneamente, como se João não fosse morrer. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este? E deste? Que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 ao 24. Conhecer mais daquele que irá voltar e esperar ansiosamente por Jesus, será que isso tem sido uma constante na sua vida? Ali eu creio que Jesus não estava dizendo que João seria imortal, mas o Senhor simplesmente disse que ele permaneceria até sua vinda. Isso no sentido de que João seria aquele que ia receber a incumbência de escrever o Apocalipse, que é a descrição do quê? Da vinda de Cristo, da volta dele ao mundo. Ligando o versículo 20 ao versículo 24, você descobre quem é o discípulo do qual Pedro estava falando, ou seja, o mesmo que escreveu o Evangelho. No começo fala assim: e Pedro, voltando-se, viu que os seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E aí no final diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Mas voltando à sua dúvida, será que João era mais amado do que os outros discípulos? De maneira nenhuma. O amor de Jesus é absoluto e ele declarou amar a todos como Deus os amava. Um novo mandamento vos dou, disse ele, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Isso está em João 13:34 e João 15:9. O que acontece é que o amor de João por Jesus era visível, era claro, era notório, porque João tinha um grande apego a ele. Você percebe isso quando numa família, um dos filhos é o mais grudado no pai ou na mãe. Daí ser natural ele ficar conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Um filho que vive grudado na sua mãe também é percebido por outros que a mãe está sempre grudada naquele filho, parecendo até ser maior o amor dela por aquele. Mas uma mãe verdadeira sabe que ama todos os seus filhos, ainda que de formas diferentes, mas mesmo assim é amor. Eu acredito que Deus tenha revelado para nós essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, para demonstrar qual o relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Cristo. Por estar sempre próximo de Jesus, era João quem ouvia de primeira mão o que o Senhor dizia. Assim deve ser a comunhão do crente em Jesus, viver reclinado sobre o seu seio, sobre o seio de Jesus, para ouvir de primeira mão as suas palavras. Por que você acha que alguns têm mais sensibilidade do que outros para entender o que o Senhor diz e têm mais prontidão para agir conforme a vontade dele? João, na sua epístola, podia dizer que estava entre aqueles que ouviram, viram, contemplaram e tocaram da palavra da vida, que é Jesus. Ele escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Você ouve Jesus por meio de sua palavra, você vê a Ele com os olhos da fé, você o contempla onde agora Ele está glorificado, e você tem o privilégio de tocá-lo, de tão íntima comunhão que tem com Ele. Será que você tem tudo isso e pratica isso? Mas antes que alguém pense que o amor de Jesus por uma pessoa é condicional, ou seja, depende de a pessoa estar sempre perto dele, reclinada sobre o seu seio, ouvindo a sua palavra, etc., é bom lembrar que quando ele próprio diz que Deus amou ao mundo, em João 3,16, isso inclui todas as pessoas. Porque antes mesmo de elas existirem, Deus já amava. E eu sei que quando eu digo isso, vão aparecer aqueles que vão dizer assim: não, Jesus só amava os eleitos. Eu sei, todas as vezes eu recebo e-mails de pessoas iradas por eu dizer que Deus amou ao mundo e isso inclui todas as pessoas. Ou, afinal, como Deus iria entregar seu filho para morrer por inimigos dele, se não os tivesse amado antes? Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João 4,19. E sabe quando foi que esse amor teve início? O amor de Deus teve início? O amor de Deus por nós teve início? Sabe quando? Nunca. Nunca.
Isso porque o amor de Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. O Pai amou o Filho Jesus antes da fundação do mundo, em João 17, 24, ou seja, na eternidade passada, antes que existisse a matéria. E quando Jesus diz ao Pai que amava os seus, como me tens amado a mim, em João 17, 23, isso significa que ele também amou os seus antes da fundação do mundo, assim como amou aquele jovem que não quis segui-lo. Sim, como que alguém pode dizer que Jesus só ama os eleitos, só ama os que o seguem, só ama os que se convertem a ele? Não, aquele jovem que o seguiu e não quis segui-lo depois, Jesus olhando para ele o amou, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos 10, 21 a 22. Porém, Jesus o amou de qualquer maneira. Ao falar dos salvos, o apóstolo Paulo escreve que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Não foi por acidente que Jesus morreu, não foi uma coisa inesperada que aconteceu e Deus não estava nos planos de Deus, não. Mas Cristo morreu porque Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1,19. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.